versículo 47, e o 48 e o 49, amém? Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 46 até o 48. Diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um regulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia, foi para a Galileia, e foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vires sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o regulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. 51 diz assim: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Amém? Pode se assentar. Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, que consola e que exorta. Eu te peço, Pai, que essa palavra, ela venha ser como uma flecha, atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra nós possamos entender e compreender o teu propósito. Por isso te peço, Pai, em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através dessa palavra, que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, amados irmãos, então nós podemos observar nesse pequeno texto, que havia um homem, um pai de família. Aqui a Bíblia não fala o nome dele, ele é uma pessoa anônima, não tem um nome, né? Ele tem nome, mas a Bíblia não fala do nome dele. A Bíblia diz que ele era um regulo. O que é um regulo? Ele é um líder de uma tribo, ou um rei de uma pequena cidade. Enfim, ele era uma pessoa importante. Então, aquele pai de família, preocupado com seu filho que estava doente, que estava enfermo, e estava quase à morte. A Bíblia também não fala que tipo de doença que era, mas é uma doença que estava levando o filho à morte, porque ele estava desesperado, né? E ele não era, a Bíblia aqui não fala que ele era um judeu, era um israelita. Então imaginamos que ele era fora dali, daquela redondeza, né? Era da vizinhança ali da Judéia. E aquele homem desesperado, preocupado com seu filho que estava enfermo, a doença poderia ser, como eu falei, febre bem alta, porque a febre naquela época não tinha cura, né? Enfim, mas era uma doença. Então aquele homem lá, aquele pai de família, ele foi fazer o quê? Ele foi procurar Jesus. Amém? Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus curava, ele ouviu falar que Jesus libertava, que muitos cegos passaram a ver, que coxo começou a andar, que paralíticos levantavam da sua cama, enfim, grandes milagres. Ele ouviu falar. E por isso ele tomou uma decisão certa. E é exatamente isso que eu quero falar nessa noite, né? Que a decisão direcionada por Deus faz a gente viver milagre. Quando você toma uma decisão direcionada por Deus, você vive milagre. Se você decidir, como já foi ministrado aqui anteriormente, fazer um voto, decidir no seu coração que
que você vai fazer tal coisa, Deus vai te honrar. Ó Senhor, eu estou com o propósito desse ano fazer isso. Se você fazer com fé, com convicção, as portas vão se abrir. O céu vai se abrir e Deus vai derramar uma abundante chuva de bênção sobre a tua vida. E você vai viver o milagre. Então é importante nós tomar uma decisão direcionada pelo Espírito de Deus, para que nós venhamos fazer a diferença nessa terra. Então esse homem, ele estava com um problema, o pai de família. Esse pai estava com um problema na casa dele. Não era financeiro, não. Não era conjugal, não. Era outro problema, era doença do filho. Ainda Jesus, você vê que Jesus ainda foi até duro com ele. Jesus falou assim, olha, se você não vir de sinais e milagres, você não vai crer. Se você não ver, você não vai crer. Ele disse, Senhor, ele perseverou, ele insistiu, porque ele tinha certeza que ele ia viver um milagre. Ele tinha fé para isso. Por isso que ele perseverou, ele insistiu. Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce, vai lá na minha casa, entra na minha casa, eu abro a porta da minha casa, para que o Senhor venha entrar e venha ministrar cura, venha ministrar libertação no meu lar. Entra lá, Senhor, minha família quer te conhecer também. Eu abro a porta da minha casa para que o Senhor venha e faça morada, habitação ali no meio da minha família. Jesus falou, se você não crê, ele perseverou e insistiu, porque ele estava convicto do que ele estava fazendo. Amém? Queridos, é isso que Deus requer de nós, e nós vamos ter convicção na nossa decisão, porque só Deus pode mudar a história da tua casa, só Deus pode mudar a história da tua vida, só Deus pode mudar a história do nosso casamento, só Deus pode mudar a história dos nossos familiares, só Deus pode mudar a história do nosso ente querido. Então a decisão desse pai foi uma boa decisão. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Ele tomou a decisão certa. Então, por isso que é importante, irmãos, nós ser direcionados pelo Espírito Santo, para que nós não venhamos tomar decisão errada. Porque a Bíblia conta a história de quem? De Ló, também que era um pai de família. Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Era sobrinho de Abraão, filho de Arã, neto de Terã. Então, quando Abraão saiu da casa dele, do meio da sua parentela, Ló tomou a decisão certa, decidiu ir com Abraão. Não, tio, eu vou com o senhor, eu quero participar, eu creio que desse Deus que falou com o senhor. Tomou uma decisão certa aqui naquele momento. Eu creio, eu quero caminhar junto com o senhor, quero andar com o senhor. Se Deus prometeu, eu creio que Deus prometeu e vai fazer do Senhor uma grande família. O Senhor vai ter família, o Senhor vai viver em família, eu creio nisso, eu quero caminhar, quero andar, vamos juntos. Eu quero te ajudar, eu vou fazer segurança também, serei tua segurança também, porque ele era mais jovem, né? Vamos. Aí saíram e caminharam. Caminharam junto. Aquela decisão foi certa até aquele momento. Como ele acreditou, como ele creu nas promessas que Deus fez a Abraão, Deus não fez para ele, fez para Abraão, mas Abraão compartilhou com a família. Abraão falou, olha, reuniu toda a família e falou, o Deus falou comigo no deserto, falou para me sair, ele falou que vai me dar filho, que eu serei pai, que a Sara será mãe, que nós seremos uma grande nação. Ele me fez promessa, só que eu vou ter que sair do meio da parentela. Então, ele falou aquilo, chamou a família, reuniu e disse tudo aquilo, e Ló estava ali, ele ouviu tudo isso. Não, eu vou junto, eu creio também nessa promessa, eu quero viver essa promessa junto com o Senhor. E ele saiu junto com Abraão. Então, na caminhada, na jornada,
Conforme Abraão ia andando, ia caminhando com Deus, porque a vida do crente é assim, caminhando com Deus vai prosperando, caminhando com Deus você vai crescendo, caminhando com Deus, né, você vai conhecendo o poder de Deus, os milagres, a diferença, e o Senhor vai operando poderosamente, você vai crescendo no Senhor, e Abraão ficou muito rico, e quem estava ao lado de Abraão também, amém? Assim é você, querido. Se você caminhar mesmo com Deus, continuar caminhando, você vai ser abençoado, e quem estiver ao seu lado vai ser abençoado. Quem estiver na tua casa será abençoado. Vai participar da bênção também. Vai participar, não é assim? Quando nós compramos um sofá novo, todo mundo senta, a família inteira, né? Compra uma televisão nova, todo mundo assiste, não é? Compra uma geladeira nova, todo mundo vai lá e bebe água daquela geladeira. Então é assim, irmãos, a bênção para um é da casa, para você, é para todo mundo. A bênção, ela se expande. Chega sobrinho, chega sobrinha, todo mundo vai tomar uma aguinha gelada, todo mundo vai sentar no sofá novinho que você acabou de comprar, não é assim? Todo mundo vai almoçar, comer do fogão novo que você comprou, que você ganhou, que Deus abençoou, Deus deu condições para você comprar um fogão lindo, maravilhoso, que você queria, que você planejou, porque você está caminhando com Deus, você decidiu, tomou essa decisão de estar com Deus, de ficar com Ele, creu na promessa, então o que aconteceu? Ló ficou rico também, Abraão era muito rico, e quem estava acompanhando era Ló, ficou muito rico, então começaram a crescer, cresceu os dois rebanhos, e estava havendo contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, houve aquela contenda, estava havendo aquela divisão, quando tem contenda tem divisão, né? Contenda não é bom contenda, porque isso que o inimigo quer, colocar contenda para dividir, e se dividiu espalha, e não é bom, então o inimigo trabalhou ali, mas Abraão, sábio, conversou com Ló, ele foi lá com prudência, Ló, eu não quero que haja contenda entre mim e ti, Abraão falou assim, nós somos irmãos, não precisa haver contenda, entre nós, não precisa, não tem necessidade, você vai lá e olha, sobe no monte lá, olha lá, escolhe o lado que você quer, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão falou aquilo, ele fez aquela proposta, então Ló, o que ele fez? Ele não orou, mas ele acreditava no Deus de Abraão, ele já estava convertido, ele temia, mas não basta só isso, tem que orar, para a gente tomar uma decisão certa, amém? Qualquer decisão que você for tomar na vida, ore ao Senhor, porque tem jogo a sua família depende de você, se você tomar uma decisão boa, a sua família vai ser abençoada, se você tomar uma decisão ruim, a sua família não será abençoada, vai haver consequência, vai haver sequela. Então Ló ali naquele momento, infelizmente ele não orou, ele não orou, ele olhou para as campinas com os olhos da carne, ficou emocionado e viu lá, achou lindo aquela campinas, olhou para Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que era um jardim, a coisa mais linda aquele lugar. Olha só como que o inimigo faz, né, para separar, né, para dividir, né, oferece coisas lindas, né, e ele olhou lá, ele ficou encantado com aquilo, né, ele ficou enfeitiçado, olha que coisa linda, é um jardim aquilo ali, é um jardim, eu vou para lá com minha família. Ele foi, tomou conta daquilo, estendeu a tenda dele até lá, até Sodoma e Gomorra, que era grande, conversou com o rei de lá, e ele não sabia que aquele povo era um povo que não temia a Deus, que não respeitava a Deus, era um povo que irava a Deus, que provocava a Deus com seus pecados, né? Então, mas ele já estava lá, então aquela decisão de Ló, ali, não trouxe coisa boa para a família dele, trouxe destruição para a família dele, porque Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, mas mesmo assim Abraão foi lá e intercedeu por Ló,
E Deus enviou o anjo para tirar Ló de lá, porque Deus é Deus de oportunidade, amém? Deus é Deus de oportunidade. Então tirou Ló, sua esposa, tirou seus filhos, mas ele falou, não olhe para trás. Enfim, ela olhou para trás e todo mundo sabe a história dela. Virou estátua de sal. Mas o importante, irmãos, aqui nós temos que focar nesse assunto, que é a decisão de Ló. Fez mal para a família, trouxe consequência, trouxe sequela, trouxe destruição, trouxe divisão ali. Enfim, era o que o inimigo queria. Então o inimigo, irmão, fica de olho nas nossas decisões. Nós que somos pais, nós que somos mães, nós que estamos na frente da nossa família,